Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um fechamento do mercado, o último do mês de agosto, mês do desgosto. É o último, cara, como a gente falou de queda do mercado esse mês de agosto, né? Isso aí. Eu acho que de cada 10 pregões, 9 a gente veio falar aqui que o Ibovespa estava fechando com queda. E foi realmente isso, né? É um mês aí bem difícil pro Ibovespa. Hoje, a queda de hoje ainda saiu barata, né? Que o mercado amanheceu caindo bastante, acabou se recuperando um pouco. Mas foi um mês bem difícil para o Ibovespa, né? Isso, bastante. Aliás, bem difícil para as blue chips, né? Apesar da recuperação da última semana, o setor de siderurgia caiu bastante, mesmo com a recuperação da última semana, acabou fechando... 20% em 2 dias, Gerdau. Pois é, mas mesmo assim fecha... Em queda. Exato, um momento muito difícil também para a Petrobras, para as mineradoras, enfim. Foi aí um mês muito difícil. Agora é engraçado, né, Celso, que não foi só um problema do nosso mercado, né? A gente viveu aí um período de crise no nosso mercado. O nosso mercado sofreu aí bastante enquanto os mercados lá fora subiam. Mas esse mês a gente teve aí um mês aí de muita desconfiança externa, principalmente com a economia da China, né? Muita gente relaciona a Bolsa da China. Eu já falei que a Bolsa da China é uma bolsa muito operada pelo investidor pessoa física, que ela não é tão importante, não deve a gente ficar tão preocupado quanto a economia da China, né? Mas também o mercado americano passou por uma correção bem forte nesse mês, né? Várias bolsas, né, mundo afora, corrigiram bem aí, com esse cenário de aceleração da China, né? A primeira preocupação não é com a bolsa, né, da China, é com a própria medida da China, né? Todo mundo revisando o crescimento de PIB por lá, né? Para ano que vem, já pensando no ano que vem, o pessoal falava mais de 6, já tem gente revisando 5, 5,5, então uma aceleração forte. A gente pode achar que 5,5 é um bom crescimento, porque o nosso aqui vai ser um encolhimento de mais de 2%, né? Isso aí. Mas se a gente lembrar que em 2007 a Bolsa da China crescia, a economia da China crescia mais de 13%, né? E como o mercado trabalha com perspectiva e não com número absoluto, isso aí é um banho de água fria aí, inclusive nos países emergentes que são grandes exportadores. No nosso caso, inclusive, acho que o país que a gente mais importa é a China, né? Importa mais para a China do que para alguns... metade do que a gente exporta para a América do Sul, a gente exporta para a China, né? Bom, mas, Celso, hoje aconteceu um fato curioso, né? O mercado abriu caindo, todo mundo caindo com bastante força. Isso. Petrobras, siderúrgicas e de repente os bancos e de repente as siderúrgicas e Petrobras se recuperaram, mas os bancos não, estão fechando mais perto do fundo do que o fechamento do gap, né? O que aconteceu? Foram as commodities aí que viraram no meio do dia? Você teve minério melhorando e você teve também petróleo, né? O petróleo estava caindo quase 2% hoje cedo. E agora à tarde, estava subindo 8 para outubro, entre a... E aí a Petrobras acabou apresentando aí uma melhora, foi até a primeira pergunta, o FPJ falando, Petrobras, por favor, né? Olhando por fundamento, a gente segue não recomendando exposição ativa, né? O dólar ali é altamente perverso para a companhia, né? 415 bilhões de reais é de dívida, 73,5% é em dólar. O dólar sobe mais de 15% no trimestre. Quer dizer, a dívida dela vai ter um problema sério no final do terceiro tri. E o petróleo apresentava queda. Já se recuperou um pouco semana passada, hoje voltou a andar. Ajuda, mas não compraria por conta disso não. O resultado no terceiro tri deve apresentar aí a alavancagem financeira, a dívida líquida sobre a EBITDA acima de 5 vezes, que é extremamente complicado para a companhia. É sempre bom ver Petro ganhando força, né? Mas quando a gente olha para o gráfico, Celso, é o que a gente comenta sempre do elástico esticado, é a hora que solta, recua, né? Isso. Mas a gente pode fazer aqui 2 projeções aí de alvo para a Petrobras, já que ela continua com a tendência de baixa aqui no gráfico, né? Uma observando essa onda mais curta, até uma onda do gráfico de 60 minutos, tem alvo aqui em 9,66, mas de qualquer forma no diário você tem espaço para correção até muito mais lá em cima, né? Até aqui. Ou seja, mesmo que a Petrobras volte nesses níveis entre 10 e 11 reais, ainda assim nada mais é do que uma correção de toda essa queda, né? Então, se a gente imaginar do mês 6, né, de junho até agora, ela caiu aí 45%. E aí exatamente, é natural que recupere um pouco para dar um fôlego para toda essa queda, né?
enfim. Mas isso ajudou a segurar o mercado hoje. Sim. Quer dizer, o mercado fecha com queda, mas uma queda que se mostrou bem pior no início. Agora, por que os bancos não se recuperaram? O que aconteceu com os bancos? Foi por conta aí desse orçamento que foi entregue, ou está para ser entregue? O orçamento saiu agora, nenhuma mudança, né? O que tinha vazado era mesmo os 30 bilhões de reais de déficit para o ano que vem. Como destacou o Levi, né? O Levi falou, não sei se foi ontem à noite ou hoje mais cedo, de que se, né, esse déficit for de 30 bi, a probabilidade, né, dado que a CPMF foi para o ralo, de perda do grau de investimento poderia ocorrer esse ano. E aí bancos, né, nada mais é do que pega dinheiro emprestado por uma taxa e empresta aqui como crédito. Se ele perde o grau de investimento, o país e, consequentemente, a maioria das empresas brasileiras, e aí os bancos, o custo de capital para os bancos fica mais elevado. Então, eu não sei se o Levi falou isso, acho também que para isso, para as duas coisas. Para pressionar o Congresso, para que medidas sejam aprovadas, dado que não tem mais CPMF, né? Mas obviamente para falar, olha, a coisa está ficando feia, vocês precisam tomar medida. Mas por isso que estão batendo aí em bancos, né? O principal setor aí, por conta de perda do grau de investimento. Até acho que a Bolsa já está precificando boa parte da perda do grau de investimento, mas aí bancos estão sofrendo muito por conta disso hoje. Aliás, os bancos, desde que começou essa novela de perda de grau de investimento, e também junto com aquela mudança na contribuição social sobre lucro líquido, que depois acabou que nem foi para frente, mas eles caíram bastante. Né? Foi. Alguém comentou aí se a Petro nos 60 minutos está revertendo tendência. Sim, nos 60 minutos sim. Para quem opera gráfico de 60 minutos, a Petrobras tem uma condição aí interessante. Se a gente puder colocar o gráfico, isso aí. Você tem aqui, a partir do rompimento de 9,40, né, um topo mais alto que o topo anterior. Então, você com certeza, é fácil de identificar. Se a gente já consegue traçar, inclusive, aqui uma linha de tendência de alta, tá? Ou seja, essa correção que Petrobras está passando, caso ela rompa esse topo de 9,40, ela pode ser uma correção até maior do que a gente tem até o momento. Agora, só para já aproveitar que a gente está no gráfico, né, vamos pegar, por exemplo, Itube 4. Desde que a gente começou essa história aí de CSLL primeiro e agora com essa questão de possibilidade da perda do grau de investimento, olha como ela já caiu, né? Se a gente pegar o teto dessa onda até a mínima de hoje, ou até o fechamento aqui, opa, vamos lá, você já tem uma queda acumulada aí em 16%, num setor que já tem, se a gente for olhar para o lado de fundamento, um valor bem baixo, né? Valor extremamente, por valuation, extremamente baixo, né? Itaú, né? A Itaú está se aproximando do preço patrimonial, então é extremamente baixo. Até perguntaram aqui, o Elias M. Nunes perguntando se compraria Itaúsa hoje, né? O ponto só é esse, olhar por fundamento, sim, mas iria comprando pelo menos aos poucos, né? Aí graficamente eu deixo para o André, mas por fundamento, sim, acho que o setor financeiro está dando uma oportunidade, né? Não diria que nunca antes vista nesse país, mas poucas vezes, né, deu para ver Itaú e Itaúsa negociando nesse múltiplo. Só para ter uma ideia, Itaú está negociando o que seria um retorno sobre patrimônio de 16, só um pouco acima da taxa Selic, 14,25, e o país não crescendo mais PIB. Então nos chama bastante atenção. O retorno hoje patrimonial do Itaú, né, o Return on Equity, está na casa de 24%, 25%. Então a ação está precificando um desastre, né, que se acontecesse seria ruim para todo tipo de empresa. Então por isso que a gente, por fundamentos, recomenda Itaúsa. A gente prefere só Itaúsa porque está mais alinhado com o controlador, que a família detém Itaúsa, e Itaúsa que controla o Itaú, né? E 96% do valor de mercado de Itaúsa é Itaú. E os outros 4%, o que é? Cacareco, um pouquinho? 3,5% Duratex, aí o restante é Queiroz e Itautec. Então, é muito pequeno. A relevância é menor. Bom, por gráfico, o Itaú está em tendência de baixa ainda, então por curtíssimo prazo não vale a pena comprar se você estiver ligando em preço, né? E é muito importante até a gente comentar isso, né? Que são duas coisas completamente diferentes, né? Quando você olha valor, você tem uma visão de mercado, até um prazo de investimento diferente de quando você olha preço, que aí você está buscando variação de preço e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso é até possível você ter uma carteira de longo prazo, onde você olha valor e simplesmente especular no mercado, onde você olha preço, né? Essas coisas só precisam estar muito bem separadas, porque senão você faz, eu vou comprar tal ativo, se cair eu deixo para o longo prazo, né? Então você precisa entender na hora que você está iniciando a operação o que ele é, né? Se é uma compra
de valor ou se é de preço. Senão a coisa se complica tudo, aí nunca dá certo. Né? Isso aí, concordo plenamente. É. Só perguntando aqui de Goal e OIBR, José da Silva. Goal, a gente por fundamento segue fora do ativo, siderurgia, né, passando por um período altamente complicado. Né, dá para você importar aços longos da Turquia. Não recomendaria o ativo, parte de infraestrutura no país, principalmente. Pode ser construção residencial ou mesmo de infraestrutura, né? A maioria envolvida aí com lava-jato, cenário mesmo parando nesse sentido, né? O setor. Então não recomendaria mesmo Gerdau a outros ativos com melhor relação risco-retorno. Não entraria agora em Gerdau, não. Legal, o pessoal está perguntando de MDIA 3. Aliás, fundamento de MDIA, você... A gente chegou a olhar no passado, hoje em dia a gente nem acompanha muito. Né, o que a gente olharia é que tende a ter uma redução no consumo, né? Biscoito ou bolacha aqui em São Paulo. A produção gostou, se a gente entrar nessa briga aqui, acabou o papo e vamos ficar só discutindo em relação a isso. Biscoito ou bolacha, biscoito barra bolacha e massas, né? Então você tende a ter uma redução no consumo, principalmente essa parte de bolacha e biscoito. Fora a parte de importação de trigo, né? Para fazer isso. Então não recomendaria agora por consumo esse tipo de produto não, né? Não tem, ele tem um substituto, você consegue substituir ele. Então agora não entraria num ativo, não compraria MDIAs não. Legal. O pessoal está pedindo para falar um pouco de gráfico aqui nos 60 minutos e também, assim como em Petrobras, já tem uma reversão de tendência. Tem um indicador que eu gosto bastante, pessoal, que é exatamente esse que está aqui na tela, que é o difusor, né, que é o MACD, que a gente, inclusive que eu bolei isso aqui com mais uma média móvel longa, que é essa linha preta, e ela está cruzada para cima. Então, sim, tem aí uma condição, principalmente ficando acima dessa média móvel, né, tem uma condição aí disso aí fazer uma onda 3 para cima com alvo... Opa, tá tudo errado aqui, deixa eu apagar isso aqui e começar de novo. Segunda-feira, devagar, cara, para mim. A tal da gripe não passa, Celso, aquela que estava com você há um mês atrás, agora me pegou, né? Bom, então existe essa possibilidade de uma onda para cima para o alvo aqui em 50.600 pontos, tá certo? Não está fácil acreditar nela, justamente porque você não tem unidade no mercado para fazer um movimento forte, né? Então mesmo hoje que Petro e mais alguns ativos subiram, alguns ativos representativos para o Ibovespa, você teve outro setor que é muito representativo, que é o financeiro, que não se recuperou, então ficou faltando um pouco de força. Então, no primeiro dia que Petro e Vale sentirem, esses ativos mais representativos sentirem, o mercado acaba perdendo um pouco de força e, portanto, dificultando essa onda 3, perfeito? Mas se acredita nela, o stop está abaixo dos 45.500 e o alvo lá em 50.600 pontos, tá? É onde você tem 100% aí da projeção de Fibonacci. Tem mais perguntas aí, Celso? Estou perguntando de Minerva, né? BIF3, né? Um ativo que se tivesse... Frigorífico a gente não gosta muito, mas se tivesse que ter, esse é a melhor empresa do setor. Ela é a menor, com abertura, né, do mercado para os Estados Unidos, a chancela, né, digamos assim, de bons produtos brasileiros, a abertura do mercado por lá, você também tem de abrir Singapura, Coreia do Sul e Japão. Como ela é menor, ela acaba ganhando mais market share, a representatividade desses mercados acaba sendo maior do que, por exemplo, uma JBS Marfrig, a gente fala para não ter, né, por conta de governança. Mas BIF3 era um setor de frigoríficos que dá para ter sim, uma empresa que apresenta um crescimento, a gestão é boa, mesmo nesse segmento mais complicado. A margem desses frigoríficos é muito baixa, isso que dá um pouco de medo, né? Sim. Quando falou aqui, o pessoal, indicações como o BIF3, tem até uma indicação minha para essa semana, né? Se ela romper aqui, deixa eu ver o valor que eu não me lembro direito. Se ela romper aqui 11,70, né, a gente vai indicar uma compra com stop abaixo da mínima de sexta, alvo em 14,11, stop abaixo de 10,90. Mas isso aqui, lembrando, pessoal, é uma indicação de swing trade, ou seja, de curto prazo, para você ficar com ativos por alguns dias, né? Não é para casar, é só para um namoro rápido, é só para ficar com ativo durante uns dias, né? Então é bem diferente do que o Celso estava falando agora há pouco de TSA, de Itaú, né? Enfim. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, pessoal falando assim, Pedro, Celso, o que você vai observar
para começar a dar call de compra no Bovespa. Quando acreditar que ele é barato, por múltiplo, por fundamentos, ele não é barato. Você tem alguns ativos baratos, mas o Bovespa não está barato. Está 10,5 vezes patrimônio, desculpa, lucro, preço sobre lucro, então não está barato. Pois é. Mas Itaú e outros estão baratos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. A gente escuta isso, putz, todo mundo falando que o Ibovespa está barato, e que está barato, e está barato, e está barato, e está barato. O que seria um Ibovespa barato? 40 mil pontos, por exemplo, por fundamento seria barato. Mas é que eu não gosto de olhar o Ibovespa, né? A gente fiz uma palestra na semana passada no Rio, para 70 investidores, a gente estava falando disso. Vocês não gostam de Ibovespa, então quando é que vai comprar bolsa? Não compra o bolsa, a gente compra alguns ativos. E aí o setor financeiro é extremamente barato, é 30% da bolsa. Então, quando eu olho Petrobras, siderúrgicas, não, já falando de Usiminas, não, a gente não recomenda até short. Mas quando eu olho o setor financeiro, tem ativos mais resilientes, bancos baratos hoje, então sim, eu acredito que tem alguns ativos interessantes. Mas Ibovespa, eu acho ainda que não está caro, nem está barato, estaria ok. Perfeito. Então, a pessoa perguntando se o dólar considera, não muda nada. Pensa o seguinte, é valor de mercado sobre o lucro. Seria em reais, dólar, libra, qualquer outra moeda, não muda nada, porque você vai dividir o seu numerador pelo dólar, seu denominador pelo dólar. Você vai dividir o seu numerador pela libra, seu denominador pelo euro, então não muda nada. É igual, não muda o múltiplo. O múltiplo não muda se é em dólar, mas o que vocês estão olhando mas em dólar está próximo ao mesmo patamar de 2008 da crise. Para mim, o Ibovespa em dólar não representa olhar isso. E sim, qual o fundamento? Quais são os lucros projetados das empresas? São menores? Então não tem por que subir. Esse é o ponto. Será que são menores do que era em 2008, no auge da crise? O ponto é que as empresas também muitas se valorizaram, né? O setor financeiro hoje tem razão. Tá negociando e outras mais, são bem abaixo do que... E Petrobras tem que só lembrar. Mas você está falando isso, mas o valor de mercado da Petro é menor. Mas e a dívida, quando você olha o EV? Que é a dívida líquida mais o valor de mercado. É igual praticamente. Só que hoje ela tem 415 bilhões de reais de dívida. Que é uma coisa absurda, né? É isso que é o problema. Perfeito. Bom, o pessoal está falando em dólar aqui. Eu queria dar uma mostrada no gráfico aqui. O dólar deixou de novo, né, um candle. Eu até brinquei, né? Vou viajar quinta-feira para os Estados Unidos. E aí eu falei em determinado momento do dia que o pessoal podia vender dólar sem stop, porque eu ia acabar de comprar meus dólares. Estava esperando até o último dia. No topo da tendência aqui, eu comprei e falei, pessoal, pode vender o dólar. E dito e feito, né? O dólar caiu uns 40 pontos desde que eu fechei o negócio lá com os meus dólares lá. Mas ele está, agora fora brincadeira, ele está deixando um candle que toda vez que ele vem, né, sempre é possível, ou é mais provável que haja uma correção, né? Então, para quem está posicionado, fica muito atento, né? A gente teve isso aqui na semana passada, a gente teve aqui esse candle parecido com esse aqui nesse ponto, né? Então, sempre que ele aparece, é de se imaginar aqui um pouco de correção para o dólar, tá? É até bom, né? Para dar um pouco de fôlego, senão sobe forte demais, acaba ficando aí ruim de entrar em compra com alvos muito pequenos e riscos muito grandes, né? Então, para as próximas operações de compra em dólar, vale a pena esperar um pouco. A pessoa perguntando de Rente 3, localiza. Sofrendo muito por conta dos DIs, os DIs abriram muito, né? A taxa de juros abrindo muito com esse receio de déficit por aqui, que o governo teria que elevar juros ou segurar o dólar. O que o governo pode fazer aí, o Banco Central? E aí subiu muito os DIs. O que a Localiza faz? Ela pega dinheiro emprestado, Selic mais uma taxa, compra os automóveis, ela escolhe uma montadora para ser a maior vendedora de automóveis naquele ano. Ela foi lá na Fiat, comprou os automóveis dela, milhares de automóveis. Utiliza de 10 a 12 meses os automóveis, com a taxa Selic, né, pagando taxa Selic mais uma taxa de financiamento. Passados 10, 12 meses, ela resolve vender esses automóveis. Ela fazia isso sempre pelo mesmo valor que ela tinha comprado, porque como ela compra muitos automóveis, ela consegue um desconto grande das montadoras. O problema é, quando os juros, os DIs sobem, esse financiamento fica cada vez mais caro. Por isso que hoje estava caindo 6%, até me ligaram perguntando. Então, assim, ainda não acho que vale a pena entrar em Localiza. Excelente empresa, excelente gestão, só que a gente está vendo a utilização do carro cada vez menor, porque as pessoas estão viajando menos, está ficando mais caro. Pô, quem vou viajar, você vai cortar isso, é a primeira coisa, uma das coisas que você pode cortar é justamente viagem. Então, por enquanto, ainda não Localiza, vai dar oportunidade para entrar mais profundamente, não entraria agora não. É engraçado, né? Eu sempre me perguntei por que a alta do DI interferia tanto aqui em Rente 3, agora está explicado.
Muito bom. Mas eu também concordo aí que é uma empresa de se olhar aí para frente pode dar uma boa oportunidade. Agora, já que a gente falou de empresas que são boas e estão passando por uma dificuldade, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Pecar, que é uma ação que perdeu quase 50% de valor esse ano. Estava R$102, está na casa de R$60. O problema de Pão de Açúcar foi, ela sempre, né, quer dizer, na maioria das vezes ela conseguiu repassar a inflação. Alimentos, né, você fala, pô, subiu 10%, eu pago 10%. O problema é que ela começou a reportar desde o primeiro TRI que ela não consegue repassar a inflação. Então, o same-store sales, vendo as mesmas lojas dela, pode aquecer de 4% a 6%, a inflação de 9%. Então, ela teve esse problema. Segundo, 25% da receita dela vem do Via Varejo. Via Varejo, Ponto Frio, Casas Bahia. E a base de comparação do ano passado, como teve Copa, todo mundo comprou televisão, e a branca, e a marrom. Esse ano, Via Varejo cai 25% as vendas. E aí impacta ela. E aí puxa para baixo essa receita. E todo mundo falou assim, primeiro, ela não consegue repassar a inflação de alimentos. Já é um problema que todo mundo imaginava que ela sempre repassaria. Segundo, como ela tem 25% das receitas vindo de eletrônicos, eletrodomésticos, que está caindo, né? Não está 0 a 0, está estável. Está caindo, a base de comparação ainda ano passado é mais complicado, não tem crédito, ninguém vai trocar agora. Ah, não, vou comprar uma televisão nova, vou fazer isso, comprar geladeira, por quê? Por quê? Só se quebrar, senão ninguém troca, não faz sentido nenhum agora. E aí ela está sendo afetada por conta disso. Ainda não é o momento de comprar PK. Pode ser, mas acho que ainda vai esperar mais um pouquinho. Muito bom. Acabou o tempo aqui, ainda temos uns minutinhos ou não tem mais? Acabou? Acabou, pessoal, só para falar assim rapidamente, o pessoal perguntou muito de Suzano, Fibra, Papel Celulose, está subindo por conta do dólar. O dólar explodiu, são mega alavancados. Suzano anunciou na quinta-feira, se eu não me engano, ou sexta, um novo reajuste de celulose, $20. Eu acho que quer surfar dólar, a gente sempre fala, quer surfar dólar para cima, Suzano e Fibra são as principais ali. Mas tem que tomar cuidado com commodities, celulose ainda está em alta. No momento que reverter, não é ação para carregar para os netos, é ação para operar uns 6 meses, 1 ano, dá até para carregar, mas um período mais longo é mais complicado. Perfeito. Tá bom? Acho que é isso, até porque senão a produção vai derrubar a gente. Com certeza. Então amanhã a gente volta, pessoal, fazendo mais do fechamento de mercado. Um grande abraço para vocês. Aliás, amanhã às 9 da manhã, na abertura de mercado, eu já estou por aqui. Então fica o convite para todo mundo voltar amanhã às 9. Ok, eu começo aqui na reunião matinal por volta de 9h45. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, pessoal.